Graça e paz a todos que me assistem nesse momento. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós, durante estes 3 meses, estamos fazendo estudos sobre a Carta de Paulo aos Efésios, tendo como base desses estudos a nossa revista Lições Bíblicas da editora CPAD, cujo título é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje nós vamos tratar a lição de número 11, cujo título é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios, no capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática, ela diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para estudarmos mais esta lição. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender a Tua Palavra. Senhor, humildemente nós te rogamos, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, que Teu Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas vidas para compreendermos a Tua Palavra. E que acima de tudo, Senhor, o Senhor nos dê graça para praticarmos aquilo que estaremos aprendendo nesta lição. Senhor, que pelo poder do Teu Espírito possamos receber do Senhor a longanimidade, a mansidão, a humildade. Desenvolve em nós, Senhor, estes atributos tão importantes para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui uma leitura bíblica em classe que eu lhe convido a pegar sua Bíblia e ler. Se você também tem acesso à revista das lições bíblicas, é a nossa leitura que se encontra em Efésios, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 4, e também tem uma outra referência que se encontra em Colossenses, no capítulo 1, os versículos 9 a 12. Então, é importante você fazer a leitura dessas referências. Irmãos, há um entendimento no meio teológico que a carta de Paulo aos Efésios, ela possui 2 grandes divisões. Os capítulos 1, 2 e 3 tratam especificamente de teologia, de doutrina. É Paulo explicando para os Efésios sobre as razões pelas quais eles fazem parte do corpo de Cristo, pelos quais eles foram redimidos. Então, nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo explica para os Efésios sobre os benefícios de fazer parte da igreja, de ser eleitos em Cristo. E ele faz essa explanação inicial. Os capítulos 4, 5 e 6 são consequências do entendimento do que Paulo havia explicado nos capítulos anteriores. Então, a segunda parte da epístola, os capítulos 4, 5 e 6, é visto como a parte prática, ou seja, no momento em que eu entendi quem eu sou no corpo de Cristo, aquilo que eu recebi por estar em Cristo, todos os benefícios que advém de eu estar em união com Cristo, agora vem a parte prática. Ou seja, como eu posso demonstrar isso? Ou, de outro modo, quais são os meus deveres?
Porque teve os privilégios e agora tem os deveres. O que eu posso fazer agora por eu ter entendimento? Não é que a parte primeira, dos capítulos 1 a 3, não tenha nada prático e que agora os capítulos 4 a 6 não tem nada de teológico. Não, mas é a ênfase, é o enfoque que Paulo dá. Então, diante disso, nós vemos que Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, ou seja, depois de tudo isso que vocês ouviram falar, eu peço para vocês, encarecidamente. E aí começa a tratar de assuntos práticos da vida do cristão. Um desses assuntos que é prático, que é de extrema importância, é justamente a vida cristã na igreja. Como o crente tem que se comportar na igreja, com os irmãos em Cristo. Isso é imprescindível, porque justamente é a unidade da igreja, que ele fala que é a unidade da fé. Então, na lição, nós vamos estudar algumas virtudes que são essenciais para que a igreja mantenha a unidade do Espírito. Como comentarista ele fala aqui na introdução, que são virtudes fundamentais que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Nesse capítulo 4, não existem somente as 3 virtudes que nós vamos estudar agora. Existem mais virtudes. Por exemplo, a questão da tolerância, a questão do amor e também a questão da paz. Porém, nós vamos, nesta lição específica, tratar de 3 virtudes, quais sejam a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, antes de falar destas virtudes, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Paulo quis dizer quando ele se referiu ao fato de que os irmãos precisavam desenvolver estes atributos. Então, dentro do tópico 1 em algarismo romano, nós lemos o seguinte título: para haver unidade é preciso humildade. Então, no subtópico 1, cujo título é o modo digno do viver cristão, o comentarista diz o seguinte, que quando Paulo fala que nós devemos andar de maneira digna da nossa vocação, é justamente Paulo alertando que nós devemos andar de maneira correspondente ao nosso chamado. Qual é o chamado? O chamado para ser cristão. Ou seja, se eu me identifico como cristão, se as pessoas me enxergam como cristão, se eu declaro que sou cristão, eu preciso desenvolver um viver que corresponda a esta declaração que eu faço de ser cristão. Senão, eu envergonho o Evangelho. Eu sou uma vergonha. Por quê? Porque o meu viver não está de acordo com aquilo que eu digo. E isso nós vemos constantemente aí, milhares de pessoas que se dizem cristãs, porém o seu viver não corresponde à sua declaração. Então o comentarista diz que a nossa conduta diária deve corresponder a esse chamado para ser membro do corpo de Cristo. Então, esse chamado, esse viver digno que Deus nos chamou, implica diretamente o relacionamento que eu tenho com Deus e o relacionamento que eu tenho com o corpo de Cristo, que são os meus irmãos. Não é apenas um relacionamento direto com Deus, é como eu me relaciono com meus irmãos, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Então é isso que ele fala aqui, quando ele diz que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. E para que essa unidade ela aconteça de fato, o cristão precisa desenvolver a humildade, a mansidão e a longanimidade. Agora, uma observação muito importante, irmãos.
essas virtudes, estes atributos que nós vamos ver agora, não são desenvolvidos de um modo humano. Nós dependemos, nós precisamos do Espírito Santo para poder desenvolver estes atributos, que inclusive são o fruto do Espírito. Então, eu não posso simplesmente desejar ou querer ou declarar ser humilde, por exemplo. Não, a partir de agora eu vou ser humilde, eu vou fazer tudo que a palavra de Deus me diz, eu vou praticar a humildade, vou ser humilde, vou ser manso, vou ser longânimo. Porque nós vamos ver aqui, irmãos, que são atributos difíceis da gente alcançar os nossos próprios méritos, pelo nosso próprio esforço. Então é necessário que nós busquemos o Espírito para que o Espírito Santo desenvolva em nós, até mesmo porque nós vamos ver que são virtudes, que são atributos, que são o próprio caráter de Cristo, porque Cristo foi desse modo. Cristo foi humilde, Cristo foi manso, Cristo foi longânimo. Então, o desenvolvimento do caráter de Cristo que se manifesta nessas virtudes só podem ser obtidas pelo Espírito. Então, vamos agora à primeira virtude, aqui o primeiro atributo, que é a humildade. Irmãos, a questão da humildade, ela é importante porque justamente ajuda a combater determinadas práticas, determinadas atitudes que são nocivas para a unidade da igreja. Por exemplo, o orgulho e a arrogância. Então, a cultura antiga, os pagãos, eles não viam a humildade como uma virtude. Por exemplo, a cultura grega, ela não via essa questão da humildade como uma virtude. Pelo contrário, via como uma coisa errada. Por quê? Porque, por exemplo, os gregos, eles diziam que o ser humano precisava se desenvolver por meio do autoconhecimento. Eles precisavam buscar se desenvolver psicologicamente, mentalmente, o corpo, a mente, né? Corpo são, mente sã. Então, eles valorizavam demais o desenvolvimento pessoal e enxergavam essa questão de humildade como uma humilhação, como próprio de pessoas que são escravas. Aí, quando Jesus vem, ele vira o jogo no sentido de que agora, para o cristão, para a igreja, para o povo de Cristo, a humildade não deve mais ser vista dessa maneira ruim, dessa maneira depreciatória. Mas é o contrário. Agora a humildade ela é vista como uma virtude. Então, como ele fala aqui no subtópico 2, ainda dentro do tópico 1, diz que era considerada a humildade uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e uma falta de amor próprio. Que nós vimos que humildade não é baixa autoestima. Nós vamos já ver isso aqui. Então, na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude, porque conforme nós vemos em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 6 e 7, ele não teve por usurpação no ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, Jesus, ele foi o servo sofredor. Ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou para que a vontade de Deus se cumprisse. Então, Cristo é o exemplo máximo de humildade. É o exemplo maior de humildade. Isso nós podemos observar por toda a vida de Cristo. Por exemplo, como o comentarista aqui faz referência em João, no capítulo 13, dos versículos 13 a 15, que é o episódio em que Jesus lava os pés dos discípulos. Observa, irmãos, que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, a Bíblia ela fala que Jesus sabia quem ele era, sabia de onde ele tinha vindo e sabia para onde ele ia. O que significa dizer isso? Que Jesus tinha total convicção de quem ele era e de que esta atitude de lavar os pés não iria diminuí-lo de maneira alguma naquilo que ele é verdadeiramente. Justamente porque a humildade ela é isso. Como ele diz aqui, que ela não é a humildade
que Jesus tinha e que é a virtude que nós devemos desenvolver, não é movida por falsa aparência, como era a falsa humildade dos fariseus, que Jesus denunciava tanto. Então, em Mateus 23, 28, nós vemos isso. Jesus fazendo uma denúncia. Por quê? Porque os fariseus tinham a falsa aparência de humildade. Eles se mostravam humildes, mas na verdade eles queriam que as pessoas vissem eles e os elogiassem. Eles queriam o reconhecimento, o prestígio, a fama. Então era uma falsa humildade. Então, a verdadeira humildade, ela reconhece a importância e o valor do outro, conforme nós vimos lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, que diz que nós devemos pensar no interesse dos outros. Nós devemos buscar o interesse não próprio nosso, mas o interesse do outro. E que Cristo, ele é este grande exemplo de humildade, de alguém que anulou-se a si mesmo, que anulou seus interesses pessoais para poder cumprir a vontade de Deus. Então, o texto que eu fiz referência, Filipenses 2,3, diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então, a questão da humildade, como vai falar aqui no ponto 3, diz que a pessoa humilde, ela expressa modéstia em oposição à arrogância e ao orgulho. Então, a humildade, irmãos, a gente pode entender como aquela pessoa que pensa sobre si na medida certa. Por isso que não é a baixa autoestima. Então, a pessoa humilde, ela pensa em relação a si própria, ela pensa sobre si na medida certa. Não pensa de modo superior, eu sou maior do que todos, e também não pensa de modo inferior, eu sou menor do que os outros. Não pensa na medida certa. Então, ela vive de forma modesta. Então, essa forma de enxergar a si permite que a pessoa ela deixe de concentrar em si própria, que uma das características da pessoa que não tem humildade é o egoísmo. Ela começa a pensar mais nos outros, a se importar mais com os outros. E aí, nessa importância que ela dá para o outro, nos interesses do outro, ela favorece o bem da coletividade. Como Jesus enfatizou lá em João, no capítulo 17, nos versículos 21 a 23. Deveriam ser pessoas unidas, que a igreja deveria ser pessoas unidas, que os discípulos de Cristo seriam conhecidos pela unidade, por serem um. Essa é a oração que Jesus faz. E essa questão da humildade coopera para a harmonia, relacionamentos e promove a unidade. Por quê, irmãos? Porque a pessoa humilde, ela aceita críticas, ela ouve, ela se submete, ela é oposta à arrogância. O arrogante, ele não suporta os outros, só ele está certo, só ele sabe das coisas, só ele sabe fazer. Não aceita crítica, não aceita que ninguém fale alguma coisa que possa, na visão dele, ser vista como negativa. Então, a humildade, ela favorece a unidade. E, como nós falamos aqui, é necessário que o Espírito Santo desenvolva esta virtude da humildade. Porque não é fácil, irmãos. Nós facilmente nos desviamos e nos tornamos pessoas orgulhosas. A outra virtude, como diz aqui no tópico 2, em algarismo romano, é justamente que para haver unidade é preciso mansidão. Então, a mansidão, ela não é sinônimo de fraqueza, meus irmãos. Nós temos que entender que a mansidão não é sinônimo de fraqueza. Então, o William Barclay, ele diz o seguinte, em relação à mansidão,
que ela é o meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum. Algumas pessoas dizem que mansidão é a suavidade dos fortes, ou poder sob controle. Olha como é diferente a perspectiva do que é ser manso. Então aqui, no subtópico 1, dentro do tópico 2 de algarismo romano, diz que a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia. Ou seja, a pessoa mansa, ela é uma pessoa gentil, cortês. Ela sabe tratar as pessoas. E a mansidão, ela se relaciona diretamente com a humildade. Porque a pessoa que ela é humilde, que busca o interesse do outro, que não se envaidece, ela sabe tratar as pessoas de maneira cortês, de maneira digna, de maneira gentil, com ternura. Então aqui na revista, o comentarista diz que o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante, indica ausência de precipitação, controle. Pessoa mansa, aquela pessoa que sabe se controlar, que não explode, que não age com ímpeto, que responde na primeira oportunidade que tem. Não, ela age com moderação nas suas ações. E Jesus é o exemplo maior que nós temos de pessoa mansa e de pessoa humilde. Você vê Jesus não coadunando com o pecado, Jesus denunciando os fariseus e chamando eles de hipócritas. Você vê Jesus, inclusive, entrando no templo e tirando lá as mesas dos cambistas. Mas de nenhum momento você vê Jesus se exasperando, tratando as pessoas com grosseria. Então, a referência que eu vou ler aqui agora, ela é imprescindível. Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, que diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Observa, irmãos, como a humildade e a mansidão são características do próprio Cristo. Reflete o caráter de Cristo. Então, existe um autor chamado R.W. Daley que diz que mansidão é o par ideal da humildade. Elas andam juntas. Por quê? Porque o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. E aí, você observa como humildade e mansidão, elas caminham juntas. Como um comentarista também afirma aqui, que a mansidão é um estado que deriva da humildade. Porque no momento que eu entendo quem eu sou e eu ajo conforme esse pensamento, eu não penso só em mim, eu penso no outro, eu procuro o interesse, considerar os outros, servir os outros. Aí, nesse momento, eu ajo de maneira mansa, com gentileza, com ternura. E aí nós temos grandes exemplos de mansidão, que foi Moisés e Cristo. Irmão, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que havia sobre a terra, conforme Números 12:3. E se você ler a história de Moisés, principalmente ali no Pentateuco, você vai observar que esse homem foi um homem muito manso. Porque o povo de Israel não era um povo fácil de lidar. Era um povo que vivia reclamando, era um povo que vivia murmurando, era um povo que vivia reclamando do próprio Moisés. Vivia dizendo para Moisés: poxa, Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui nesse deserto? Aí depois: poxa, Moisés, o que a gente vai fazer porque não tem água para beber? Você nos tirou para morrer de sede aqui nesse deserto? Aí depois: poxa, Moisés, não tem nada para comer, você nos trouxe aqui para morrer de fome. Lá no Egito tinha cebola, tinha isso, tinha aquilo. Aí, todas as vezes Moisés atendia os pedidos do povo. Aí depois: poxa, Moisés,
Só tem esse maná aqui, esse pão para comer. A gente queria tanto uma carne. Aí, codorniz. Era um povo que reclamava muito, meu irmão. Não era pouco a reclamação deles, não. Então, Moisés, ele era um exemplo de mansidão. Então, conforme o comentarista fala aqui, Moisés não revidava, nem guardava rancor quando era atacado pessoalmente, inclusive por Arão e pela sua própria irmã, irmãos. Como está dizendo, tem uma referência aí em Números 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então olha aí como a mansidão ela se manifesta. Não é fraqueza. Não é você pensar menos. Pelo contrário, é controle das suas ações. Ele diz aqui, comentarista, que pessoas que têm a virtude da mansidão são disciplinadas, capacitadas a perseverar em meio à perseguição. Não revidam maus tratos sofridos, não cedem a provocações. Então, o comentarista ele diz assim, que essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. E ela é fundamental para a unidade da igreja, justamente pelo que ele fala aqui na questão da conciliação. Ela é um aspecto prático da mansidão. Quem é manso é conciliador. Então, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Olha aí. Transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Então, a pessoa mansa não é que ela não vai corrigir o erro ou confrontar a pessoa, mas é a forma como isso acontece. Porque se você chega para corrigir alguém, mas você já chega com aquela cara de mal, aquela cara assim, que vai destruir a pessoa, se você chega para corrigir alguém e já chega assim, agora, essa pessoa me paga. Eu vou arrebentar com ela agora. Se tu já chega com essa postura, você perdeu. Porque a outra pessoa que vai ser o alvo da sua reprimenda, da sua exortação, ela já vai estar armada. Ela não vai ouvir nada que você vai dizer. Então, essa atitude ela não colabora para a conciliação. Então ele diz assim, que se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Olha, meu irmão, é o seguinte, preciso de falar algo importante com você. Isso é importante na nossa igreja. Você é um membro valioso. Porém, eu preciso falar de uma atitude que você cometeu que nós julgamos que não foi a mais adequada. Você precisa prestar atenção nessas coisas. Agora, se a pessoa chega, olha, é o seguinte, irmão, eu vou te falar uma coisa aqui, olha. Te lembra naquele dia, naquele evento? Olha, aquilo que tu fizeste não foi legal, viu? Eu fiquei muito aborrecido. Você demonstrou que você não é uma pessoa, e aí começa a falar e não acabou. Acabou completamente. E aí nós vemos agora a questão da longanimidade. A longanimidade, irmãos, basicamente é a paciência. Olha aí como a palavra longanimidade é um longo ânimo. E você ter a capacidade de ser tolerante, paciente, constante, como o comentarista fala no tópico 3 aqui em Algarismo Romano. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Por quê, irmãos? Porque se a pessoa não é paciente, ela não vai perdoar. O perdão ele é importante para que haja a manutenção dos relacionamentos. Porque não existe relacionamento em que não haja conflitos, em que uma pessoa não vai chatear a outra. Nós temos que abolir da nossa mente a ideia do relacionamento perfeito, em que não há nenhum conflito, em que não há oposição, em que não há choque de ideias, em que não há mágoa, em que não há ressentimento. Irmão, existe, irmão, porque nós somos humanos.
Nós somos sujeitos ao pecado. Então é natural que isso aconteça. Vai haver conflito. Vai haver problema. Vai haver briga. E para que os relacionamentos se mantenham, é preciso o perdão. E o exercício do perdão só pode ser colocado em prática quando há longanimidade, que é paciência. Então, a questão aqui que o comentarista fala, que suportar os erros dos outros, as adversidades da vida, é o lado prático da paciência. Por quê? No momento que eu entendo que eu sou humano, que eu também cometo erros, que eu também cometo falhas, eu exerço a longanimidade, eu exerço a paciência e aí eu me torno propenso a praticar o perdão. E essa questão de suportar os erros, irmãos, é justamente aquela pessoa que me ofende, aquela pessoa que comete algo que eu me chateei. Esse suportar o erro, você entender que você precisa praticar o perdão, que você precisa entender que assim como Deus nos perdoou, nós precisamos também perdoar a quem nos ofende. Precisamos perdoar os erros uns dos outros. Porque o próprio Deus, ele é longânimo. Irmão, já imaginou se Deus tratasse a gente do modo como nós tratamos as pessoas? Já imaginou se Deus agisse comigo quando eu erro, da mesma maneira como eu ajo com outra pessoa? A parábola, cuja a referência vai aparecer aí no vídeo, ela é um exemplo disso. Daquele servo que devia uma grande quantidade de dinheiro para o Senhor e que pediu para o Senhor ser longânimo, pediu para o Senhor perdoar a dívida, aí o Senhor perdoou. Aí quando veio o outro com o servo, deste servo, que devia uma quantidade infinitamente menor em comparação à dívida deste servo para com o rei, no momento que ele chega para pedir o mesmo perdão, o que o servo faz? Não, eu não vou te perdoar não, tu tem que pagar a dívida. Aí os outros servos viram a atitude dele e reclamaram com o rei. Aí o rei chamou ele e disse: por que tu não perdoaste o teu conservo? Do mesmo jeito como tu recebeste o meu perdão. E aí este servo foi preso. Se você não tem condição de falar isso, jamais ore. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não tem certeza de viver e praticar isso, elimine esta oração do Pai Nosso. Então, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Porque não é apenas você aturar, não é simplesmente paciência no sentido de aturar. Não, poxa vida, essa pessoa, ai, eu tenho que aturar ela, meu Deus, não é isso. Mas a paciência requer amor, porque no momento que você pratica o amor, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Então, quando você exerce o amor, você também exerce a paciência. E esse suportando uns aos outros, como Paulo fala lá em Efésios, lá na leitura bíblica em classe, essa expressão de suportar uns aos outros indica que teremos de enfrentar excessos cometidos no nosso meio, na nossa igreja, irmãos. Vai ter pessoas que vão fazer coisas que vão nos chatear. Haverá palavras que vão nos aborrecer. Haverá comportamentos que vão nos aborrecer sim, irmãos. Porque nós somos humanos. Nós cometemos erros. Mas a diferença está justamente em praticarmos o amor cristão, a tolerância, a paciência, a mansidão, a longanimidade. Essa é a diferença. Quando Paulo diz, se esforcem para preservar a unidade do Espírito, é justamente isso. Eu desejar, não, meu irmão fez algo que me aborreceu, mas eu vou lá, vou acertar as coisas com ele. Vou lá me resolver. Vamos buscar estarmos unidos. Não é na primeira oportunidade cair fora. Não é no primeiro problema cair fora. Não é na primeira desavença sumir, desaparecer. Isso demonstra infantilidade. Não, tenho um problema, tenho algo que eu devo consertar com o meu irmão, eu vou lá e vou resolver isso. É por isso que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, primeiro tu deixa a tua oferta e vai lá resolver a tua situação com o teu irmão.
O que Jesus quis dizer? Que o teu culto a Deus ele é prejudicado quando você não pratica o perdão, quando você não procura resolver as suas desavenças, os seus conflitos. Quando você não age desse jeito, o seu culto está prejudicado. Deus não vai receber a sua adoração enquanto você não resolver o seu problema com o seu irmão. Isso é Bíblia. E aí, irmãos, essa premissa do amor é justamente o perdão. Porque se eu amo, eu vou me importar muito mais com o meu relacionamento do que com o problema. O amor é isso, irmãos. O amor, quando ele é exercido, e o perdão é essa premissa, o que eu quero dizer? Eu me importo com o nosso relacionamento. Eu me importo com a nossa vida juntos. Não é esse problema, não é essa ofensa que vai ser barreira entre o nosso relacionamento. E aí eu pratico o perdão. E é aquilo que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Se eu quero que as pessoas me tratem de uma maneira boa, de uma maneira digna, eu também tenho que tratar essas pessoas da mesma forma. Mateus 7:12. Eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Espero que essa aula tenha sido de grande proveito para você, para a nossa igreja, para os nossos relacionamentos, e que o Espírito Santo nos dê graça para praticarmos e vivermos a humildade, a mansidão e a longanimidade. Que Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.